Olá, pessoal! Eu sou Daiane, uma das coordenadoras do projeto Trocando Histórias em Rede, e eu estou aqui para anunciar para vocês que a nossa live já vai começar. Para quem não sabe, o tema dessa nossa live é Narrativas Indígenas entre a Aldeia e a Academia, e a gente tem a honra de ter dois convidados ilustres aqui nessa live de hoje, que é o professor doutor Edson Caiapó e a advogada Denise Cauani Fucachó. É importante frisar que a live tem como objetivo visibilizar as trajetórias de pesquisadores indígenas na universidade. Então, o objetivo dessa live é mostrar para vocês um pouquinho das trajetórias, dos desafios em relação que muitas vezes esses pesquisadores passam dentro da universidade. Para a gente poder começar essa live, eu vou chamar aqui agora o professor doutor Edson Caiapó para a gente começar aqui o papo dessa tarde. Guardando o professor entrar. Professor, Tudo é, bem? professor, tudo bem? Muito obrigada pela sua disponibilidade aqui hoje. Muito obrigada de estar conosco aqui nessa tarde para poder estar fazendo esse bate-papo. O tema dessa live é Narrativas Indígenas entre a Aldeia e a Academia, e nós temos a honra de ter o senhor aqui conosco para contar um pouquinho sobre a sua história. Para a gente poder saber um pouquinho mais sobre o professor Edson, eu vou informar aqui um pouquinho sobre ele, que é professor doutor Edson Caiapó. Ele é doutor em Educação, em História, Política e Sociedade pela PUC de São Paulo, é mestre em História Social, é graduado em História também pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem especialização em História e Historiografia da Amazônia pela Universidade Federal do Amapá. Atualmente, o professor, ele é efetivo no Instituto Federal da Bahia, atuando na docência, licenciaturas, cursos técnicos e pós-graduação, além também de exercer ainda as funções de docente orientador no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Sul da Bahia. Professor, é uma grande honra estar aqui com o senhor. E para a gente poder começar esse bate-papo, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua trajetória. Me fala uma coisa aqui, qual é o tempo, né, mais ou menos, só para eu me controlando aqui. Tranquilo, a gente tem mais ou menos uns 25 minutos. Tudo bem. Então, olha só, eu venho desde de cedo, de infância, numa luta grande, né? Então, com 8 anos de idade, mais ou menos, eu fui estudar em internato cristão, sou da Amapá, fronteira com a Guiana Francesa. Mas estudei durante toda uma parte muito grande da minha infância, adolescência, até uns 18 anos, estudei no internato em Altamira, no Pará, ali perto do rio Xingu. E apesar de vivermos dentro da floresta amazônica, haviam regras rigorosas que não permitiam, por exemplo, que nós tomássemos banhos em rios, não permitiam que nós andássemos na floresta. E todos nós, crianças que ali vivíamos, éramos de origem indígena e tínhamos o hábito, né, de fazer todas essas coisas, né, de andar na floresta, de brincar, de tomar banho de rio. E lá éramos rigorosamente proibidos, né? Parece uma história do Nossa, século XVI, lá da articulação dos jesuítas com os indígenas, mas eu estou me verdade. reportando a uma história da década de 80, da primeira parte, que iniciou, na verdade, na primeira parte da década de 1980. E aí eu me cristianizei, obviamente, né, a duras penas, fui doutrinado, aprendi a falar a língua portuguesa muito bem, tive muitos cursos de oratória. No final do ensino médio, né, o antigo segundo grau, eu virei missionário de carteirinha, credenciado, né? E fui para a zona da Mata Mineira, sul de Minas, né? Andei em Minas Gerais, sobretudo, como missionário. E foi um serviço também bem difícil, né? Era muito cansativo e confesso que passei muita fome nessa trajetória, né? E aí eu fui para Belo Horizonte, e lá em Belo Horizonte eu tive a grata satisfação de ser aprovado na UFMG para fazer o curso de História. E aí teve uma virada muito grande na minha vida, porque de cristão extremamente convertido, né, e missionário, cristão piedoso, no final do primeiro ano do curso de História, eu já me identificava como ateu, era liderança do movimento estudantil na UFMG, e anarquista, né? Ingressei nas alas anarquistas. E aí comecei a transitar nos movimentos sociais,
participei da primeira marcha do MST em Brasília, fui para alguns Caramba. assentamentos, aí eu comecei então, a fazer toda uma articulação de movimento. Fiz o curso de História, voltei para minha terra, né, para o Amapá, e lá no Amapá foi um outro reviravolta, porque eu cheguei lá muito empolgado com as ideias de revolução, de ateísmo, de anarquismo, e os meus, as lideranças, né, ficaram meio desconfiados dessas coisas, né? E aí eu ouvi, por exemplo, de um pajé, uma fala que dizia assim: me diz uma coisa, afinal de contas, né? Depois de tudo que eu contei para ele, né, da minha trajetória, empolgadamente, ele me diga uma coisa, então. Você, afinal de contas, é ateu ou é índio, né? Aí eu fiquei meio engasgado com isso, né? E tive que repensar minha trajetória e, enfim, para mim essa fala foi a gota d'água para eu voltar às origens, né? Buscar um aprendizado ancestral. Enfim, fiquei um tempão ali na floresta, fazendo várias articulações de movimento, inclusive movimento ambiental na Amazônia. E aí, quando o cerco fechou e as ameaças vieram, fui para São Paulo. Eu fui para São Paulo mais assim com a intenção de escapar de possibilidade de morrer do que qualquer outra coisa, mas acabei fazendo por lá curso de mestrado e doutorado, né? E aqui estou, no sul da Bahia, como professor no Instituto Federal, da Bahia e da UFSB. Nossa, professor. Tem em uma das entrevistas que eu tive acesso quando eu vi o senhor, eu também tive, eu queria refrisar também que eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho do senhor na UNEB do campus de Teixeira de Freitas, que na segunda semana de história nós trabalhávamos, a semana de história foi toda desenvolvida dentro da temática indígena e eu tive o prazer também de ouvir um pouco do senhor numa das palestras que teve durante o evento. E tem uma das coisas que eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, é que você disse que, numa das suas entrevistas, que a escola te desensinou. E como é que foi esse retorno às tradições e saberes dos ancestrais? Como é que foi esse retorno para o senhor lá para o Amapá? Na verdade, eu diria assim, né, que a escola, ela em grande medida, não só para os indígenas, mas também para os não índios, ela acaba sendo uma agência para desaprender. E aí nós vamos aprender outras coisas que não tem nada a ver com a vida real, quase sempre, né? A escola ela é muito Verdade. distante da vida Da contextualizada, realidade. da realidade. E para mim isso foi efetivo, né? Porque a escola onde eu fui aprender, eu tinha tempo para saber falar e escrever na língua portuguesa, com castigos físicos muito pesados, sabe? Tipo arrancar troncos de árvores pela raiz. A gente ficava 2 semanas cavando porque não aprendeu direitinho a lição de escrever e de falar na língua portuguesa, né? Enfim, tantos outros castigos que nós tomávamos. Então foi uma trajetória complicada para mim, de fato foi para desaprender. Eu tive muitos problemas assim espirituais propriamente, porque vinha de uma infância ali, eu diria assim, muito sensível, né, com a ancestralidade indígena. E de uma hora para outra eu vi a ancestralidade indígena como algo do demônio, né? E aí eu tive que me Nossa. desfazer dessa ancestralidade para ir para a fé divina, né? E para mim isso foi muito assustador, porque por mais que eu fizesse o esforço de conversão para o cristianismo, a ancestralidade indígena continuava martelando o tempo todo, né? E isso me assustava, porque eu ficava pensando assim, gente, será que eu estou, assim, né, sei lá, as forças satânicas, né, tomaram conta de mim, porque eu não consigo me desvincular das questões indígenas, né? E aí Entendo. foi de fato assim bastante turbulento, né, essas coisas todas para mim, de maneira que depois eu voltei lá para a comunidade, as comunidades ali no Amapá, e transitei muito nas aldeias e em outros espaços, né, tradicionais, onde eu fui andar com os pajés, com as curandeiras, com as parteiras, né, com as lideranças espirituais, e aí fui beber na fonte, porque a escola efetivamente foi um espaço de desaprendizado. Então, ainda Entendo. hoje, né, eu busco, né, com muita força fazer esse caminho de volta, me considero, assim, já bastante fortalecido, né, e fortalecido exatamente porque eu fui buscar na fonte, né, na fonte viva, que são as lideranças, os anciões, né, os pajés, os curandeiros, as parteiras, os produtores de farinha, os pescadores, os caçadores. Eu gosto de colar nessas pessoas que são as pessoas, de fato, muito sábias, né? Então, eu não, por outro lado, não vou dizer que o que eu aprendi nas universidades não tenha sido interessante. Em grande medida,
algumas coisas foram interessantes. O que eu diria nesse momento é que fazer esse diálogo com a academia para nós povos indígenas não precisa ser algo tão doloroso, tão violento, tão brutal como historicamente tem acontecido e como aconteceu comigo, por exemplo. É Entendo. isso. Professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor enxerga a Lei 11.645 e que defende a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-indígena nas escolas. Como o senhor entende a lei no contexto que nós estamos vivendo? Olha só, a lei, né, diga-se de passagem que o contexto que nós vivemos é um contexto, é uma conjuntura política muito turbulenta, né? Estamos aí sendo governados por forças extremamente retrógradas, os ruralistas, o agronegócio, que são os latifundiários históricos, estão dando as cartas, né, com a bênção do nosso presidente. E a Lei 11.645 é muito bom, né, que ela tenha vindo para poder, assim, tirar os povos indígenas do esquecimento, do silenciamento, das generalidades, né, e mostrar a verdadeira realidade dos povos indígenas nas suas diversidades. Agora, sim, é importante dizer que a lei foi um avanço muito grande para, para os povos indígenas, para a população afro-brasileira e africana. No entanto, infelizmente, essa lei tem virado luta morta, né? Porque, do ponto de vista do Estado, não há esforço para que a lei se efetive, né? Então, assim, se existe alguma efetivação, é graças ao esforço mesmo, sabe, de grupos de pessoas e grupos de pessoas que estão fazendo a lei acontecer. Porque, em grande medida, as universidades continuam formando docentes sem lidar com a temática indígena e afro-brasileira e africana, e os docentes chegam no campo de trabalho e, obviamente, que não sabem lidar com essas temáticas porque os cursos de licenciatura não ensinaram, não fazem o diálogo. E aí os professores dizem assim, mas como que eu vou ensinar se eu não sei e não aprendi? Em grande medida eles têm razão, mas por outro lado, existe uma quantidade muito grande de material disponível hoje, né, sobre essas temáticas, sobre particularmente temática indígena. Nos sites, nos blogs, nas redes sociais, circulam muitas boas informações, e sem falar que existem indígenas hoje, né, espalhados, hoje não, sempre esteve, né, indígenas espalhados no Brasil inteiro, que podem ser convidados para fazer esse diálogo, que é muito interessante pensar nisso, né, que a formação dos professores para lidar com a lei, não só dos professores, mas também dos estudantes, é muito bom que ela seja protagonizada por indígenas, que são as pessoas muito autorizadas, né, para falar das suas histórias, memórias, ciências e tal. Isso não significa dizer que não indígena não possa falar, também pode, né? Mas o indígena é importante que ele esteja ali presente nesses momentos. É isso. Professor, eu queria que o senhor comentasse também que, durante muito tempo, as histórias sobre as populações indígenas foram contadas pelo olhar do outro, que muitas vezes reproduziram os preconceitos dos colonizadores. Eu gostaria que o senhor comentasse a importância de descolonizar a maneira como as pessoas veem e leem os povos indígenas, mas no quesito da questão do desenvolvimento da literatura indígena, e que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o seu livro, Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia também. Certo. Olha só, então, eu diria que a literatura indígena, né, casa direitinho, converge direitinho com a proposta da Lei 11.645 de 2008. Né? Então, um grupo de escritores, né, um grupo grande de escritores, esse grupo vem aumentando, vem produzindo bastante, né, que são histórias protagonizadas, que têm a ver, né, com as nossas ancestralidades, com os nossos povos, que são muito diversos, né? E aí é bacana assim que os indígenas, escritores são de diversos povos e vão falar de realidades diferentes. Não vão falar de índio, porque índio não existe. Eles vão falar de Caiapó, vão falar do Anhembi, vão falar de Caricuna, vão falar de Pataxó, vão falar de Tupinambá, né? E por aí vai. Então, assim, esse movimento ele é muito importante e é um momento assim de a sociedade brasileira descobrir o Brasil, eu diria, né? Definitivamente descobrir o Brasil, porque a sociedade brasileira acha que o Brasil tem a ver com 1500, né? Que tudo começou em 1500, que os invasores chegaram e fundaram o Brasil, e aqui estamos nós, representantes disso. Poxa, muito antes, né? Vou usar assim os termos arqueológicos, científicos, para dizer que há mais de 60 mil anos atrás, os povos originários já estavam aqui nesse lugar que apelidaram de Brasil. 1500 foi ontem. Só que falar de 60 mil anos atrás, como a antropologia faz, é pouco, sabe? Porque, por exemplo, enquanto os cientistas dizem, né, que tudo surgiu
com uma grande explosão há não sei quantos bilhões de anos atrás, e os teólogos dizem que tudo surgiu num movimento de 6 dias de criação, onde Deus, né, fez todas as coisas e fez o homem, o ser humano, no 6º dia, aí, por exemplo, um pajé runicuí vai dizer assim, não, assim, eu respeito muito essas conversas, mas tudo surgiu com um grande jacaré, né? Então, são histórias diferentes que a sociedade brasileira precisa saber, inclusive para botar em xeque essa perspectiva eurocêntrica que quer ser a única versão autorizada para explicar todas as coisas. Então, a literatura indígena vem pautando, né, essa diversidade e as várias formas de pensar e de conceber o mundo. E o livro Projetos e Presepadas de um Curumim na Amazônia, que foi publicado pela editora Positivo, ganhou o prêmio de literatura da Cátedra de Literatura da Unesco. É um prêmio, né, importante na literatura. Esse livro ele ganhou também o prêmio de melhor livro, né, no Prêmio Tamoios, né, da Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil. Né? E é um livro que está circulando muito, de alguma forma, uma autobiografia. Quando eu escrevi esse livro, né, eu não falei para os editores que era a minha história. Né? Eu montei a história baseada na minha própria história de infância, na floresta, tomar banho de rio, correr, né? Brincar com a molecada, ouvir história dos mais velhos à noite, e fui fazendo todas essas narrativas, né? E depois a minha viagem para o internato, e a vida dentro do internato, e a vida depois do internato nas universidades, né? Então, eu fui contando todas as rupturas da minha vida, e está aí publicado, né, pela editora Positivo, que é um livro que vem recebendo vários prêmios, e que agora está concorrendo ao prêmio de literatura da Biblioteca Nacional, né, do Rio de Janeiro. Bacana. É essa mais ou menos a história. Eu quero só lembrar que tem uma outra obra chamada Uma Antologia de Literatura Indígena, Uma Antologia de Literatura Indígena, que foi publicado pela Companhia das Letrinhas. Esse livro eu sou coautor, junto com a Aline Caiapó, que é minha esposa, e outros autores indígenas. Né? É lançamento. Também premiado, viu, pela Unesco, essa obra. É isso. Que bacana, professor. Eu vou também depois, ao finalizar a live, também disponibilizar os nomes dos livros para que as pessoas possam também conhecer através do nosso Instagram, do Trocando Histórias em Rede. Outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor também é como o senhor tem analisado a questão indígena no contexto atual em relação à pandemia do Covid-19, com relação às medidas que o governo federal que dizem respeito às populações indígenas? Como o senhor tem visto essa situação, que de certa forma tem se transformado em muito problemática com as diversas silêncios e muitas vezes falta de atuação que o governo federal tem feito para com as populações indígenas no Brasil? Olha só, eu estou falando bem rápido por conta do tempo, porque é curto, é tanta coisa para abordar, e a minha cabeça funciona de maneira circular, eu não consigo ser objetivo, eu preciso falar de um monte de coisa. Sobre pandemia, né, a pandemia, que é uma tragédia para a humanidade, né, eu diria assim que para os povos indígenas, assim, triste atestar que é só mais uma epidemia, né, uma mortandade. Né? Assim, o Darcy Ribeiro escreveu um livro chamado O Irá vai à procura de Deus, que narra, entre outras histórias, a morte de milhares de indígenas do povo Kaapó, no Maranhão, em 1949, uma epidemia de sarampo, sabe? Epidemia provocada pelos colonizadores. O Mércio Gomes, no livro História Indígena, ele fala dessas epidemias programadas e nos mostra que no século XVIII, no Grão-Pará, mais ou menos 60 mil indígenas vieram a óbito, né, por conta de epidemias programadas. E em 1915, né, milhares de indígenas do povo Canela foram contaminados, né, por doenças transmissíveis e milhares deles morreram. Né? Começou ali no Caxias do Sul, no Maranhão, e se espalhou até o atual estado de Goiás. E no final do século XIX, no Paraná e Santa Catarina, indígenas ali daquela região foram contaminados, né, por roupas. E essas contaminações elas aconteciam através de roupas, através de alimentos, né, que
colonizadores doavam, digamos assim, para os indígenas. Então, não é novidade esse tipo de coisa para os indígenas. Desde que houve a descoberta da etiologia das epidemias e suas contaminações, os colonizadores não tiveram nem o pudor de usar esse conhecimento contra os povos indígenas, gerando por aqui, no Brasil, o que nós conhecemos como as guerras bacteriológicas, ou seja, as primeiras guerras bacteriológicas criadas, elas se deram no Brasil contra os povos indígenas, né? Então, é uma lástima, são quase 900 indígenas mortos atualmente, né? Tem um site organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, um site chamado Emergência Indígena, que está lá o tempo todo atualizando o número de mortos, o número de casos, né? Então, são mais de 800 indígenas, né, mortos, sendo que a população indígena é de menos de 1 milhão de pessoas no Brasil, é muito grave. E aí, só para concluir isso, né, é importante dizer assim, que os povos indígenas são povos de alta vulnerabilidade por conta dos seus afastamentos, né, das cidades, por conta dos seus hábitos coletivos, né, de cozinhas coletivas, alimentos coletivos e casas coletivas, mas também por conta de invasão de seus territórios por madeireiras, mineradoras, missionários. E os povos indígenas têm muita dificuldade de ter acesso às políticas de benefício, né, realizadas pelo governo federal ou pelos governos, porque nas aldeias não tem internet, muitos indígenas não têm documentos, né, para atestar tanta coisa que é solicitado, e, enfim, aí o resultado é a tragédia, né, e o risco de extermínio. Volto para você a palavra. Entendo. Professor, eu gostaria que o senhor falasse algumas considerações finais para a gente poder estar encerrando a sua participação hoje. Eu queria também agradecer muito a sua presença, também agradecer a Aline Caiapó, sua esposa, pela disponibilidade, pela atenção também. E queria que o senhor também deixasse uma mensagem para a gente, uma mensagem para a gente sobre essa situação e como o senhor tem visto as coisas atualmente. Olha só, eu quero encerrar primeiro falando deste livro aqui, olha, que é também um lançamento, chamado Culturas Indígenas, Diversidade e Educação. Ele foi publicado pelo SESC Nacional, ele está disponível em PDF na internet, né? E este livro tem artigo de vários escritores indígenas, Ailton Krenak, Daniel Munduruku, Bruno Caingangue, Rita Potiguara, Graça Graúna, eu e outros escritores indígenas, né? José Bessa, um grande parceiro nosso. E aí eu queria, então, dizer que neste livro contém, né, uma parte disso que eu estou falando aqui, escrito por vários autores. Queria encerrar dizendo que nós vivemos em tempo de crise e que não tem como esconder essa crise, né? Ela está muito escancarada. Não é só uma crise de saúde pública ou de problemas, né, de saúde, de problema sanitário. A crise ela é de valores socioambientais, ela é uma crise econômica. O modo de produção capitalista neoliberal está em ruínas. E aí é o momento de nós repensarmos, né, a nossa trajetória, essa trajetória que fala de um progresso infinito e da felicidade humana dentro desse progresso está falida e que cabe, então, a nós, seres humanos, buscarmos outro caminho, né, porque o caminho eurocêntrico, cartesiano, está em ruínas. Os povos indígenas têm habilidade para resistir e para viver de maneira harmoniosa, equilibrada com o meio, né? Os povos indígenas consideram que as florestas, os rios, as montanhas, os animais, as árvores são irmãs, ou mãe até nossa, e aí é necessário, então, fazer um diálogo para que nós façamos assim a produção de um novo mundo no momento pós-quarentena. No Fórum Social Mundial, a gente sempre dizia assim, outro mundo é possível, porque o mundo capitalista não serve. Só que nós não tínhamos compromisso com o tempo deste outro mundo que nós queríamos construir. Este outro mundo, neste momento, é necessário para logo, sabe? Quando terminar a quarentena, nós temos que ter já assentada uma outra proposta de sociedade, né? Porque não é possível que nós vamos voltar às atividades presenciais no mesmo formato que nós estávamos, de maneira egoísta, de maneira, né, opressora, racista, né, individualista. São valores que definitivamente têm que ser varridos em nome do respeito às diversidades, do fim do racismo, da igualdade, né, da fraternidade, da coletividade. É isso, né? Eu queria agradecer o convite e dizer que fico à disposição para o diálogo. Muito obrigada, professor. Muito obrigada pelas suas palavras, pelas dicas de livro também. E eu espero poder estar
escutando muito mais sobre o Senhor nos próximos projetos, próximos trabalhos. Muito obrigada pela sua contribuição aqui hoje. Obrigada mesmo. Ok, muito Gratidão. obrigado. Também. Pessoal, agora eu vou chamar para você, vou desconectar aqui agora o professor Dr. Edson Caiapó e vou chamar a nossa colega Denísia para poder estar falando um pouquinho também sobre o trabalho dela. Só um momentinho. Oi, Oi, Denísia. tudo bem? Tudo bem? Que prazer ter você essa tarde aqui com a gente também. Gente, para Legal. vocês que não conhecem, eu vou falar um pouquinho da Denise aqui para vocês. Denise é professora, contadora de histórias. Denise também é formada em Direito pela Universidade de Tiradentes, no Sergipe. É escritora dos livros Cariri Chocó, Contos Indígenas, volume 1 e 2. E atualmente é mestranda no programa de pós-graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras, o PPG Afim, da UNEB, minha colega de mestrado também. Denísia, Denise, muito feliz pela sua presença aqui hoje também. Para a gente poder começar esse bate-papo, eu gostaria também que você começasse dizendo um pouco sobre essa dinâmica da sua trajetória da aldeia para a academia, da academia para a aldeia, que você pudesse também comentar o que te motivou a fazer o curso de Direito também. São muitos assuntos. Primeiramente, eu queria agradecer a você, Daiane. Eu estou com muita saudade da nossa turma. Que pena que a Ah, gente ainda não pôde se encontrar. E logo, logo a gente também vai poder fazer alguma coisa juntas, quando essa pandemia acabar. E agradecer por você ter me convidado para falarmos a respeito da literatura indígena, que é um tema bastante debatido em várias instituições, só que a execução dela, você sabe muito bem que ainda é complicada e resistente no nosso país. E essa luta de querer tanto estudar quanto escrever os livros me motivou justamente pela questão da falta de justiça, da falta dos direitos que não são executados, dessas humilhações, de várias coisas que o nosso povo passa, e que me motivou justamente para fazer o curso tanto de direito quanto de mestrado relacionado à literatura indígena, que a gente sabe muito bem, você bem viu nas nossas aulas que as escolas e as instituições elas não trabalham muito a temática indígena porque eles alegam que não sabem, mas é como o Edson Caiapó falou, tem várias ferramentas que a gente pode hoje pesquisar e de fato ter como fazer alguma coisa pela nossa educação. E além disso, o curso de Direito me motivou a fazer, e isso foi bem lá atrás, assim, quando eu via a luta dos mais velhos e eles precisavam sempre de pessoas para estarem próximo deles, para estar orientando como que era aquela logística de questões burocráticas e eles não sabiam muito como lidar com isso. E aquilo fez com que, tipo, abrisse um leque de situações que eu pensei, eu não sei se vai dar certo ou se não vai, só sei que eu vou tentar e vou fazer. Foi quando eu consegui. Fiz o vestibular, já tinha feito graduação e pós-graduação, e aí eu tentei nessa área justamente para lutar a favor do nosso povo. Denise, eu gostaria também que você falasse um pouco sobre o tema que você está desenvolvendo no mestrado. Legal esse tema, né? O meu tema é sobre narrativas indígenas no ensino fundamental 1, o que dizem os materiais didáticos. Que esse tema ele foi escolhido justamente para a gente tentar decolonizar uma coisa que foi colonizada com o nosso povo
E através dos livros, através das leis, a gente conseguir decolonizar a história mal contada, vamos dizer. Porque a história ela é sempre contada de quem venceu e não de quem perdeu. Porque se fosse fazer esse equilíbrio para fazer a contação de história, ou contar as histórias dos que perderam e dos que venceram, a gente sabe que ia haver várias contradições. Porque um lado conta uma história de que foi massacrado, o outro lado fala que não foi. Então, a gente tem que ir na linha de pensamento das duas vertentes para poder conciliar e não aceitar e decolonizar. Então, narrativas indígenas no ensino fundamental 1 significa que quando eu comecei a ensinar, tanto dentro da aldeia quanto fora da aldeia, eu percebi que existia um desequilíbrio tanto dentro da comunidade quanto fora da comunidade, porque os papéis se inverteram. A educação imposta pelo Estado, pelo sistema, ele era feito dentro das comunidades e a educação fora da comunidade tinha piorado ainda, porque se um aluno indígena aprende de acordo com sua cultura na escola, porque a gente sabe que há uma diferença de educação escolar indígena e educação indígena. Isso significa dizer que quando ele sai da escola e vai para a escola não indígena, a gente percebe que há um problema aí, porque é como se a gente colocasse na balança e eles não conseguissem acompanhar. Mas a questão não é essa, a questão é que o que é dado fora da escola não indígena não é dado dentro da escola indígena ou dentro da escola indígena dado fora. Enfim, vice-versa. É uma situação muito complicada. E aí, eu analisando os materiais didáticos na escola indígena e não indígena, porque eu já dei aula também nas escolas não indígenas, percebia muito esse problema de que os livros eles não tinham a história, a verdadeira história construída, contada nesse material. E de uns 2 anos para cá, eu venho analisando que, de fato, eles estão... O MEC está colocando essa temática, só que, assim, eles colocam de uma forma que o povo do Xingu é generalizado para todos os povos, e não é assim. Porque se o MEC fosse selecionar e colocar do material didático a história de cada região ou de cada povo, também a gente ia perceber que iria sobrecarregar uma situação em que a gente ia ver que não ia dar certo a cultura do Xingu para ser ensinado na cultura dos índios do Nordeste. Então, isso aí ficava meio complicado. Para isso, precisa uma comissão, uma reunião, para que haja esse consenso de que a história dos índios do Xingu, dos Kayapó e outros não serve para a história dos índios do Nordeste, porque há diferenças lá e há diferenças cá. Então, aí eu pensei, como que eu vou tentar decolonizar isso, mostrando que cada povo tem sua cultura e suas especificidades. Aí foi quando eu pensei nas narrativas indígenas de uma forma mais sutil, que você sabe muito bem que se a gente colocar um conteúdo no material didático que não seja pesquisado antropologicamente e pelos pesquisadores da área de educação, é como se a história fosse contada por mim, nesse material, não fosse tão aplausível quanto os pesquisadores. Porque no Fundamental 1, a gente sabe que a criança está em fase de desenvolvimento. Então, tanto as crianças indígenas quanto não indígenas, elas precisam ter esse contato com esse universo. Tanto a criança indígena com a nossa cultura e a cultura não indígena para tentar conciliar. Até porque quando eles fossem prestar vestibular, iria ter esse problema. Porque há vestibulares indígenas que colocam assim a história da cultura indígena. Mas há vestibulares que não tem nada a ver. E, porém, a gente percebe que tem vários textos relacionados a várias culturas e que muitos que não são indígenas também não conseguem interpretar. Isso porque não é porque é história indígena. É porque não sabe, de fato, a história. E aí foi nesse sentido, nesse intuito que eu pensei em colocar no ensino fundamental 1. Aí, a outra parte do tema. O que dizem os materiais didáticos? E aí, o que eu fiz? Eu peguei todo o material que eu pude pesquisar e analisei de um por um que
o material que é levado para o Nordeste, o material que é levado para a região Sul, são totalmente diferentes. E aí eu pensei nessa situação de colocar de uma forma mais sutil, através de quê? Do material para didático que você conhece, né? O livro Cara de Chocó Ah, Contos Indígenas, volume 1, volume 2, porque quando você pega um material como esse e você começa a ler a história, aí, que é infanto-juvenil, dá a entender que é uma história que eu escrevi, que eu vi dos meus mais velhos. Agora, se pegar, por exemplo, uma história do Barro e a Olaria Cara de Chocó, e ser incluído no material, eu acho que é sexto ano. Eu estou com o material do meu filho aqui, porque eu estava ensinando a ele. Do sexto ano, nesse material aqui, e for trabalhado dentro dele, aí as crianças elas vão ter mais contato, além dos projetos que se tem, né, os projetos culturais que só são desenvolvidos no mês de abril. É como se nossa vida se resumisse no mês de abril. difícil, né, Denise? Eu queria também que você falasse um pouquinho sobre como e quando começa esse movimento da literatura indígena para você. Olha, eu ouvi várias histórias a respeito da relação da literatura indígena pela Liane Potiguara, pelo Cacaverá, pelo Daniel Munduruku e aí vai. O Edson Caiapó também, e pelos meus mais velhos dentro da comunidade, porque eles contam a história é, antes da Constituição e depois da Constituição. Além da gente achar que parece que nossa vida se resume só no mês de abril, os direitos garantidos para os povos indígenas parece que só é a partir da Constituição de 88. E aí não é. A gente sabe que antes da Constituição existe o Estatuto do Índio, que é onde tem lá todos os parâmetros dos direitos relacionados à educação, saúde e território. E existem outras leis anteriores que não foram colocadas em práticas, não foram colocadas para execução, porque ia de encontro à questão territorial da época. Então, isso significa dizer que a literatura indígena ela começa a partir do momento em que os portugueses chegaram aqui. E isso a gente tem nítido na nossa cabeça. Só que os povos indígenas daquela época não tinham condição de escrever sobre a sua própria história, porque além de serem proibidos de falar na língua, como é que eles iam ter contato com bastante material para começar a escrever sobre sua história? E muitos eram passados oralmente. Então, eu ouvia sempre os mais velhos falando sobre isso e também com esses escritores que a gente sabe que tem, são escritores indígenas pioneiros que lutam bastante pela literatura indígena. Mas, a partir daí, a gente sabe que há uma mudança a partir da Constituição de 88. Aí, sim, é quando é consolidado, quando é dada essa abertura para que os profissionais da área de literatura comecem a desenvolver esse material e ainda tem mais. Analisar o material para saber se de fato o indígena está contando a verdadeira história ou se não está contradizendo com a história dos antropólogos, dos pesquisadores e por aí vai. Entendi. Denise, eu queria também que você pudesse comentar o uso do nós na literatura indígena. Por que vocês utilizam o nós? Nós a gente, quando a gente vai analisar, gostei da pergunta. Não, desculpa antes de responder. Eu estava tentando olhar aqui as mensagens pelo mouse. Aí eu O peguei pessoal tá aqui, adorando assim, aqui você também. Aí eu peguei, disse, espera aí, deixa eu pegar. E não é meu neto, meu filho, olha. Aí eu disse, espera aí, oxe, não tá subindo. Aí eu tentei agora com o dedo. Então, Daiane, quando a gente vai estudar no ensino fundamental, depois do fundamental 2, até a academia, a gente sabe que a gente tem uma gama de situações para estudar a língua portuguesa. E a partir daí, o nós, para nós, povos indígenas, é tudo relacionado à coletividade, porque nós, é incluído eu, você, eles, elas, todos de um modo geral. É um ciclo, é como uma oca.
A gente sabe que uma oca, para ser construída, ela precisa de várias pessoas para colocar cada um pouquinho do seu material. E quando é feito essa oca, é como se cada um tivesse uma teia e segurando essa teia para não desequilibrar. Então, nós, para nós, significa trabalhar em coletividade, significa ser eu, você e todos, que é diferente de alguns povos que não utilizam o nós enquanto coletividade, porque a gente sabe que a sociedade e o sistema separou isso. Então, eles não utilizam muito nós. É a mesma coisa de dizer meu parente, que a gente está se referindo a meu parente no sentido de Daiane é minha parenta de modo coletivo, porque ela faz parte da coletividade, ela faz parte da aldeia. E nós, na literatura, significa as histórias de modo geral contadas por diversos povos. Tá. Travou um pouquinho aí para você? Não. Eu acho que fui eu. Foi. Acho que foi você. Ô, Denise, tem uma pergunta aqui no chat do Juca Lordello. Ele queria entender um pouquinho como é que você vê a... Peraí, rapidinho, deixa eu voltar aqui. Opa. Ele queria que você comentasse um pouco como é que é a questão indígena nas pós-graduações. Como é que você vê, além do ensino básico, como você vê a questão das pós-graduações relativos a essas discussões? Assim, nós temos um mestrado que tem uma linha específica para a questão indígena, mas dentro da sua trajetória, o que você viu no ensino superior a respeito dessas discussões? Quando eu terminei que na época é segundo grau, né, que hoje é o ensino médio, o meu desejo era de fazer uma graduação justamente para poder ensinar nessa área. E aí, além disso, a gente sempre quer mais. Isso é qualquer povo, é qualquer pessoa, cada vez mais rechear o seu currículo. Mas na minha época não era para uma questão de recheamento de currículo, era mais por uma questão de saber como lidar com esse universo infantil, porque as crianças aprendem com a gente e a gente aprende com elas. E elas são tão perceptivas, elas são tão observadoras que a gente nem percebe o que se passa com essas crianças. E aí eu fiz a graduação na área de psicologia infantil, justamente para entender esse universo, porque tinha até uma disciplina relacionada a psicologia indígena, para a gente entender como era a criança na época em que ela estava na fase de saber a língua materna e saber a língua portuguesa. E eu levei esse caso para a universidade, que foi aqui em Aracaju, na FASE, que é a faculdade aqui de Sergipe. Levei esse caso que, de fato, dava para ela conciliar as duas línguas, porque eu falar com ela na língua e também falar na língua portuguesa, mas primeiro a língua materna. E as pessoas ficaram tão encantadas assim, tipo, como é que uma criança consegue aprender? Eu disse, cara, não é difícil, é a mesma coisa de vocês aprenderem língua inglesa, francês e outras línguas. A criança, ela precisa ter esse universo. Então, quando eu fiz o curso de graduação, eu fiz pela empresa Sesc. Não foi por cota, como a gente fez o mestrado, né, que se tem. E a empresa Sesc, ela sempre se preocupa com o seu profissional. E aí, como na época eu estava ensinando na escola Sesc, a diretora da época, que era Celsa Machado, ela pensou nesse universo dos profissionais, quem tinha e quem não tinha graduação, e fez a proposta da gente fazer o curso de pós-graduação e ser descontado no nosso salário, claro. E aí eu percebi que só era eu de indígena. Digamos, 30 alunos e funcionários e só eu de indígena. E eles ficavam muito assim curiosos para saber como que era esse universo da criança indígena na escola, e na indígena e na não indígena. E eu pude fazer um trabalho nessa área levando esse caso. É a professora Sueli, que foi a minha orientadora Roseli, que foi minha orientadora na época. Ela ficou encantada e ela ajudou, assim, até desenvolver um projeto lá na comunidade relacionada a isso.
Essa foi uma parte. Depois eu parti para o curso de Direito, em Sergipe também, terminei. Você sabe muito bem que eu fiquei muito atarefada para fazer o curso para tirar a Da carteira da OAB. OAB. Você foi, foi testemunha disso. Eu chegava, eu não aguento mais, tanta lei na minha cabeça, eu não aguento mais, eu preciso de férias. Mas era aquela coisa de disciplina e foco. E eu nem sabia Sim. que eu ia conseguir. Eu lembro que eu sentava de manhã, terminava no horário do almoço, só ia lá, comia um pouquinho, depois voltava de novo, depois era uma loucura. E andava para dar conta do mestrado, né? Chegar lá e ainda apresentar trabalho, ainda fazer artigo. E hoje eu fico olhando assim, Verdade. analisando como foi que eu consegui fazer tudo isso. Meu Deus. E aí a gente vai, né, conciliando tudo com o nosso dia a dia. Aí na verdade, com essa pandemia, não deu para fazer esse ano, que era a especialização na área, é, na área criminalista e ambiental. Mas ainda vou ter que fazer. Então, Ainda tem tempo. ainda tem tempo. Quando a gente acabar o nosso mestrado, que a gente precisa apresentar o nosso artigo, Dissertação. né? Exatamente. Vamos ter que sentar a bunda na cadeira e começar a pesquisar. Isso. Fazer. E aí eu não tive assim tanta dificuldade nessa área. Para mim, é como diz o ditado, parece que nasceu com a bunda virada para a lua. Tem uma pessoa que gosta muito de dizer isso. Mas não é bunda virada para a lua não, viu, gente? É sentar a bunda na cadeira mesmo, estudar e ter disciplina e foco. Se você quer, você tem que fazer. Mas mesmo assim, Daiane, a gente ainda sofre preconceito relacionado à nossa formação, relacionado ao que a gente é, relacionado ao que a gente faz. E a gente fica numa situação em que o que exatamente a sociedade quer de nós? Que a gente seja integrado à sociedade, lute pelos nossos direitos, ou que a gente volte para a floresta e faça nossos trabalhos lá sem ninguém perturbar, a gente está isolado, né? Não dá para entender. Então, a gente tem caminhado assim, lado a lado, justamente para tentar também entender o outro lado. Só que o outro lado não entende o nosso lado. O outro lado sempre entende de forma errada o nosso lado. Ô, Denise, para a gente poder finalizar essa live de hoje, eu gostaria que você pudesse expor um trechinho do seu livro para o pessoal que está acompanhando a live de hoje. E eu quero deixar também para vocês que os livros de Denise também vão fazer parte da página do Trocando Histórias em Rede. Então, caso vocês queiram ter acesso a eles, a gente vai estar também disponibilizando o link. Denise, seus livros ainda estão disponíveis na Livraria Maraca, correto? Então, Ou você... Então, a gente vai estar disponibilizando os links deles também para caso as pessoas queiram conhecer e comprar o material, para eles poderem estar adquirindo o seu livro também. uhum. Tá, a gente vai finalizar. Temos quantos minutos? Acho que 12, é? É mais ou menos em 6 a 7 minutos. É, é só um trecho, né? Porque senão a gente vai fazer nada. Só vou ler só vou ler Só uma palhinha para o pessoal conhecer um pouquinho do seu material. Então, eu vou pegar aqui que fala da maraca. Tá bom. Maraca é feita de canu. Espera só um minuto, viu, Dai? Já tá contando. Tranquilo. Tá. Vou pegar aqui a história da maraca. A maraca e a história dos astros. É uma história, é uma história que o meu avô, que hoje tem mais de 109 anos, ainda tá lá com a gente. E eu pedi para o ilustrador fazer ele, né? Ó, faça igual ao meu avô. Ó, a maraca e a história dos astros. Ah, que lindo! E as ilustrações ficaram incríveis, Denise. Ficou muito bacana o material. E eu pedi para ele fazer a maraca em forma de estrela. Ó. Então vamos lá. Ficou lindo. Desde as antigas civilizações, os astros eram uma prática comum entre os povos que se identificavam
com corpos celestes associados aos objetos ancestrais dos povos nativos. Não seria diferente com o povo Cariri-Chocó. Na comunidade existiam vários anciões que curavam os parentes com os instrumentos sagrados. Bisa Mutune curava as pessoas por meio da posição dos corpos celestes, dos planetas e com a sabedoria das plantas sagradas, quando se fazia necessário. Sempre era visitado por outros povos, para que o mesmo fizesse a reza e a cura. Porém, além desse feito, ele utilizava-se da maraca para curar, dentre outros instrumentos. Assim como os anciões, Bisa Mutune era conhecido pelo seu magnífico dom de benzer. Maraca é feita de cambuco e também de coité. Precisa ser colocada para secar suas sementes, ganhando sementes novas, representando o universo mero e munugo, tirando o som do universo. É um canto dessa história que eu escrevi. Tem o CD Nossa. tem o CD que vem acompanhando as histórias cantadas. O volume 2. Ah, então o volume 2 do livro também vem com o CD. E é você quem canta as músicas, Denísia? É eu e mais 12 pessoas. Ai, que bacana! Porque tem o que canta e tem como se fosse o coral. Então, é eu mais 12 pessoas. A gente faz o revezamento. 2 canta e 10 responde, vamos dizer assim. Tipo, é como se fosse o coral mesmo. Nossa, isso. que Agora imagine bacana, para levar essa galera para gravar esse CD lá em São Paulo. Foi dose, mas nós Nossa, conseguimos. Foi. foi uma aventura então, né? Foi muito bom, porque eles aprendiam a compor as músicas. E olha que eu nem sabia também compor. E aí eu aprendi com eles, porque não é só escrever as músicas. Além de escrever, tinha que dar o tom, como eles falam, né? Que é a questão do agudo, do grave, do baixo. E lá na nossa comunidade a gente fala baixão, meião. Isso aí são termos técnicos sobre a música. E aí eu aprendi junto com eles, porque eu pegava a história, transformava em música e eles que davam o tom para cantar as músicas. E aí a gente conseguiu, passamos 2 meses fazendo isso e conseguimos fazer. É um livro bonito porque ele vem com CD, com as histórias cantadas. Então é mais fácil para a criança aprender as histórias. Além disso, tem um aplicativo do Sesc também, que a criança pode ter acesso às músicas e às histórias, e além disso tem jogos lá também, que a criança pode desenvolver nas escolas. Então, quem é professor, esse material é um material que eu pensei justamente na questão das narrativas indígenas no ensino fundamental 1. Esse livro ele pode ser trabalhado nas escolas sem, digamos que o professor esquente muito os miolos para procurar material. Então, ele vem com CD, vem com o aplicativo para poder ensinar a história cantada e, além disso, aprender com os jogos também. Porque hoje, né, as crianças estão tão avançadas tecnologicamente que elas conseguem fazer isso. Diga. Nossa, que bacana, Denísia. E para poder ter acesso ao material do Sesc, tem algum... Vai diretamente tem um site específico para a gente poder estar indo procurar, para poder estar vendo melhor sobre o seu trabalho? Então, é só baixar o aplicativo do Sesc. Aí, quando vocês forem lá em publicações, vai estar o meu livro e vai estar todo o material composto. Você tem aí para mostrar rapidinho? O aplicativo do Sesc? É rapidinho, é básico, é só baixar no celular, vai lá em app e baixa. É rapidinho. E ensina para as crianças. Eu fiz isso numa escola lá em Salvador. Projetamos no telão e as crianças ficaram assim, encantadas, porque além disso eu podia manipulá-los, entendeu? Porque a gente não tem aqueles desenhos de animação. Então, e aí Sei.
à medida que eu ia com o mouse mexendo e os desenhos iam, tipo, tendo vida, aí eles ficavam encantados. Esse aqui é o aplicativo do Sesc, ó. E aí vocês vão lá em Ah, que publicações, bacana. vai lá em publicações, onde é que tá publicações aqui? Nossa, eles mudaram a página, tá linda a página. É, só um minutinho rapidinho. Tranquilo. Já temos uns 2 minutos ainda, né? Onde é que tá Tem. publicação? Cultura, olha só. Curtos, publicação, procure. E aí baixa o livro, que ele tá em PDF, e consegue fazer pelo Ai, aplicativo do muito Sesc. bacana. Muito bacana seu material, Denise. Assim, antes da gente finalizar e você mostrar um pouquinho do aplicativo também, gostaria que você fizesse suas considerações finais. E queria já deixar claro que eu fiquei muito feliz pela sua participação nessa live de hoje. Muita gratidão, muito feliz mesmo por você ter sido disponibilizado para estar aqui com a gente, contando um pouquinho sobre a sua história, sobre o seu trabalho. Muito obrigada, em nome, não apenas em meu nome, mas em nome também da equipe do projeto Trocando Histórias em Rede. Tá bom, achei aqui, ó. Publicações e Uhum. tem o livro aqui, tá vendo? Esse é o volume 1 e aquele é o volume Ah, 2. Aí só é clicar nele que vai ter, ó. as Ele fica, histórias. as histórias, ele fica baixando, tá vendo? Aí fica carregando para baixar tudo. Então é assim. Tá. Ó, abriu, ó. Ah, Tem as músicas, tá que vendo? lindo! É. Ó, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Tem jogo da memória, jogo dos 7 erros, ó. Tô A vendo. criança pode clicar, É tem interativo, é todo isso, interativo. música, e vem aqui o volume 1 e o volume 2. Quando o dedo sua, parece que uma coisa não vai, né? Volume 1 e volume 2. É isso. Que Eu gostaria, bacana. eu gostaria de agradecer a você por ter me convidado para essa live de tarde, que é um tema bastante discutido, né? E em breve a gente se encontra. Também agradecer quem nos assistiu, Sim. pelas perguntas também. E quem tiver interesse em comprar o livro, porque o livro é muito didático, é um livro que o professor pode trabalhar sem andar pesquisando, enlouquecendo sobre temática indígena, porque vai ter todas as ferramentas, é como eu falei, você projeta mesmo lá como é que fala? Naqueles projetores, né? No Data Show. No Data Show, se quiser, até pelo celular, agora são tantas ferramentas. O meu filho disse assim, mãe, eu posso colocar na televisão. Eu digo, beleza, faça, eu não sei. Pode. Aí ele pegou e colocou o filme ontem que a gente estava assistindo sobre Xingu. E que era uma atividade dele. Aí ele disse sobre a Xingu. Vamos lá, então ele sabe. E aí, quando eu fui analisar meu aplicativo, aí eu chamei eles, eu digo, me mostre como que é. E eles foram me explicando. E agradecer a todos que estão nos assistindo, a você. E até breve, né, Daiane? Até breve. Logo, logo a gente vai Beijo. estar se encontrando presencialmente. É, isso mesmo, para a gente terminar logo o nosso tema de TCC, de artigos, sei lá o que é. Por falar nisso, a gente tem que fazer isso já agora, né? No final do... Verdade. Meu Deus! Mas depois eu converso com você pelo Zap e te deixo Tá bom. atualizada. Ok, vamos lá. Tá bom, então. Muito Tchau. obrigada, viu, Denise? É gratidão mesmo. Beijo. Beijo, até a próxima. Até. Deixa eu fechar aqui.
Oi, pessoal. Para a gente poder finalizar essa live, muito obrigada pela presença de todos vocês aqui. Essa foi a nossa última live do ciclo Trocando Histórias em Rede. Aguardem pelos próximos. O tema dessa live foi Narrativas Indígenas entre Aldeia e Academia. Espero que vocês tenham gostado. E os links a respeito dos livros que foram informados aqui nessa live, tanto pelo professor Dr. Edson Caiapó, quanto pela mestranda Denísia, a gente vai estar disponibilizando nos próximos cards, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima.